Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Thiago Aquino e hoje iremos falar sobre o candomblé e sua história e qual é a diferença da Umbanda e do candomblé. Mas antes de nós iniciarmos, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e dá um like para que possamos divulgar cada vez mais a cultura afro-brasileira. Eu vou me apresentar um pouco para vocês. Eu sou, como foi falado, eu sou Thiago Aquino, sou graduado em licenciatura em História. Estou fazendo meus estudos através da história da religião, especificamente dentro da cultura afro. E encontrei as redes sociais como um meio de divulgar essa cultura grandiosa. Encontrei um meio de divulgar e compartilhar os meus estudos, meus conhecimentos. Mas para que nós possamos iniciar esse conhecimento, esse processo de estudo, vamos abordar um pouco sobre o candomblé e sua história, sua essência, a sua raiz dentro do Brasil, mas não a raiz sobre pessoas, mas sim a raiz sobre a cultura em geral, a sua raiz, a sua essência brasileira que se formou o candomblé. O candomblé, ela é um fruto da junção do povo africano dentro do Brasil. A cultura, a crença africana dentro do Brasil. E esse candomblé ganhou um estilo novo, ganhou um estilo, uma forma nova. Porque na época da escravidão, na época do Brasil colônia, todas as crianças, mulheres e pessoas que foram retiradas do seu berço da África e foram trazidos à força para o Brasil através da ganância, através das formas financeiras diversas. Mas não foi trazido apenas o corpo físico dessas pessoas, mas sim foi trazido a sua crença, a sua cultura, a sua lembrança, e foi enraizado e foi plantado no Brasil. E podemos colocar dentro dessa panteão africano, dentro dessa história do negro no Brasil, especificamente dentro da sua crença, da sua religiosidade, temos o sincretismo religioso, que condiz muito com o povo brasileiro. Quando o negro não conseguia buscar a sua crença dentro dos seus orixás, não podiam cultuar porque a igreja fazia a sua escolha, o seu monopólio de autoridades da fé. A igreja romana buscava catequizar, buscava forçar o negro a ter a sua crença católica. Mas como o negro não conseguia buscar a sua crença por causa de uma proibição, não podia expor essa religiosidade para a sociedade, o escravo buscou e colocou paramenta da sua religião, da sua crença dentro das imagens de santos católicos. E se rezava, se deitava e buscava a sua oração conforme a igreja queria. À vista da sociedade, o negro estava rezando a um santo católico, mas na sua fé, na sua crença ali estava o orixá, a firmeza daquele orixá, a firmeza do panteão africano, o que ele deixou para trás. Quando falamos em candomblé, nós estamos falando da história do negro. Quando falamos em candomblé, estamos falando da cultura brasileira. Quando falamos em candomblé, estamos falando das religiões de matriz africanas. Por volta de 1500, nas grandes navegações, a escravidão foi um ponto comercial muito forte. No século XVI, buscou-se mão de obra muito grande para financiar o ganho da coroa. Para que seu rei pudesse ter riquezas, tinha que ter mão de obra. E o Brasil foi um descobrimento, um achamento de terra onde rendeu muito para a coroa portuguesa. O candomblé é fruto, como se fosse dito, dessa miscigenação, dessa junção de povos africanos, como povos queto, povos bandos, povos jejes, povos iorubás, que após a abolição da escravatura, em 1888, segundo alguns teóricos, o candomblé já se via se manifestado no século XVIII, mas ela ganhou muito mais força no século XIX, após a abolição da escravatura. Mais ainda,
ficou às margens. Agora o povo liberto, o negro liberto, não sabia e não poderia cultuar a sua crença ainda. Se juntou todas aquelas heranças urubás, juntou-se todas as heranças jejes, todas as nações africanas e se colocou-se dentro das nações do candomblé, que hoje é dito nação jeje do candomblé, nação G, Queto do candomblé. E cada linhagem do candomblé se busca a essência do panteão africano e essa raiz africanística que eu acho muito importante, principalmente aos jovens que tentam buscar o candomblé como religião, buscam o candomblé, mas que não se percam essa essência africanista, não se perca a essência, a raiz que se construiu, a raiz que através da herança sobreviveu, sobre a persistência sobreviveu. E isso é muito importante. Então o candomblé é a história do negro, o sincretismo é a história do negro. Ela é a religião da cultura afro. Mas ela foi discriminada. E ainda é discriminada muito forte. A Constituição defende, sendo um país laico, mas esse país laico muitas vezes não se vê na realidade social. Quando falamos em país laico, é aquele país que não tem religião. É um país neutro, sem religião alguma, que o governo não apoia religião nenhuma para se colocar. Mas ainda vemos em todas as formas sociais que as grandes religiões têm o seu império ainda social. Tem seu império dentro da política, tem seu império dentro da educação, dentro do governo. E nós vemos isto. E é muito forte isto. Então a história do candomblé se coloca, quando tentamos buscar a história do candomblé, nós temos que buscar o continente africano e buscar o Brasil colônia através da história da escravidão. Agora o negro liberto, feita a abolição da escravatura, ele não tinha rumo, não tinha onde ir. E essa crença foi se colocando aos poucos em religiões e regiões. Então todas as nações da África se constituíram as nações do candomblé. E aí se formou-se os barracões, que hoje é chamado de barracões, de terreiros. Então isso é pouco a história do candomblé. Mas isso também é história, cultura brasileira. No próximo vídeo iremos falar também sobre alguns pontos da religiosidade. Falaremos também um pouco sobre a história da Umbanda, a história do Espiritismo. Espero que tenha ajudado vocês nesse breve vídeo, nesse mínimo vídeo, mas é para nós iniciarmos essa série de histórias das religiões. Qualquer dúvida aí, posta aí embaixo nos comentários que iremos colocar, iremos responder. Muito obrigado e até mais.